Olá, eu sou professora auxiliadora, mais uma aula de Química para o 9º ano, Centro de Estudos John Knox. Essa aula é sobre leis ponderais, livro 1, capítulo 4. Vamos começar com alguns conceitos básicos, né? O conceito de sistema. Sistema é aquela parte que nós estamos estudando, né? Aquela parte do universo considerada para estudo. Nós vamos classificar esse sistema. Então, existem vários critérios para classificação. O primeiro critério que nós vamos avaliar é se ele é aberto, fechado, isolado. Depois, contar o número de fases: monofásico, bifásico, trifásico, tetrafásico, etc. Vamos primeiro, então, para o primeiro conceito, que é um sistema aberto, fechado ou adiabático. Então, o primeiro conceito, tem uma imagem no livro de vocês, que vocês podem acompanhar na página 73, tá? Podem acompanhar no livro de vocês, tá? Página 73. Então, a primeira imagem mostra o sistema aberto. O que é o sistema aberto? Ele permite a troca tanto de matéria quanto de energia com a vizinhança. Então, o sistema, aquilo que eu estou avaliando, tudo que está além do sistema é chamado de vizinhança, né? Eu tenho a fronteira, que é o lado, né? Então, eu tenho o sistema, a fronteira e a vizinhança. Então, aqui, ó, o sistema, a fronteira e a vizinhança. Então, quando o sistema ele troca matéria e energia com a vizinhança, ele é classificado como sistema aberto. Essa primeira imagem, então, mostra um sistema aberto. O sistema 2 dessa imagem, ele é um sistema fechado. Vê que tem uma tampinha aqui, ó. Ele não troca mais matéria, tá? Então, não há mais troca de matéria. No livro de vocês, na imagem, é uma seta, né? Não troca mais matéria. Mas ele permite a troca de energia. Matéria não mais, porque está fechadinho aqui, ó. Tem 5 bolinhas representando a matéria que está aqui dentro, mas essa matéria, essa bolinha, se chegar aqui, vai bater e vai voltar, não vai mais trocar matéria. Não entra mais matéria aqui, mas também não sai, tá? Então, não permite a troca de matéria, mas permite ainda a troca de energia. O terceiro sistema, que é chamado de sistema isolado, né, ou adiabático, ele aqui não permite nem a troca de matéria, nem a troca de energia. Então, veja aqui na sua imagem, no livro, na página 73, a setinha bate e volta, tanto para a energia quanto para a matéria. Aqui um exemplo de sistema aberto, né, um comprimido efervescente. O segundo sistema, aqui é uma bolsa térmica, né? Então, não vai permitir troca de matéria, não vai entrar depois que você colocou a água e fechou, né? É o sistema fechado. Então, depois que ele está aqui pronto para você utilizar, não vai permitir troca de matéria, né? A água não vai sair desse sistema, ele está fechadinho. Mas vai permitir a troca de calor. Você vai usar essa bolsa, ou bolsa fria ou bolsa quente, ele vai permitir a troca de calor, mas não vai permitir a troca de energia, mas não vai permitir a troca de matéria, tá? Então, o sistema é fechado. Então, aberto permite a troca de matéria e energia. Fechado permite a troca de energia, mas não de matéria. E aqui o sistema isolado ou adiabático, né? A garrafa térmica, você coloca café, por exemplo, depois que está fechada, essa garrafa, ela não vai permitir a troca nem de matéria e nem de calor, tá? Fechada, lacradinha, a ideia é que não permita a troca nem de matéria e nem de calor. Aqui tem uma garrafa, por que ela não permite essa troca de calor, né? Ela tem, então, essa parte da garrafa que tem o vácuo, né? Que evita a troca de calor. A tampa, ela vai isolar a garrafa de possíveis correntes de convecção. E as paredes espelhadas evitam a troca de calor por radiação. Então, aqui como funciona uma garrafa térmica. Normalmente as pessoas já colocam uma água quente na garrafa térmica, porque quando você colocar o café quente lá, ele não vai perder calor para a própria garrafa. Vamos para a primeira lei, né? O título da aula são leis ponderais. A primeira lei é a lei da conservação de massa. Esse senhor aqui é Lavoisier. Lavoisier ficou conhecido pela famosa frase: na natureza nada se cria,
nada se perde, tudo se transforma, né? Então, aqui está Lavoisier. Aqui a gente tem um experimento no sistema fechado, em que a gente tem o óxido de mercúrio, que é vermelho, então a massa do reagente. Se essa reação for feita num sistema fechado, toda a massa do reagente, após o aquecimento, terá a mesma massa depois da reação, a massa do produto. No livro de vocês, essa conservação de massa, ela está representada pelo desenho de duas balancinhas na página 74, mostrando que a massa se mantém, a massa é constante, tá? Então, ela tem duas balanças e os valores, aí 2,38 seria a massa do reagente, óxido de mercúrio, e depois dos produtos, oxigênio e óxido de mercúrio, a massa dos produtos, tá? No livro de vocês está com o desenho de duas balancinhas com os valores, mostrando que a massa se mantém, tá? E conta um pouquinho da história de Lavoisier. Então, no sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Nós contamos um pouquinho da história de Lavoisier naquele filme, na primeira aula. Lembra que Lavoisier era um coletor de impostos, que na Revolução Francesa, então, teve a sua cabeça arrancada numa guilhotina. Ele foi considerado traidor, né? Aqui um outro exemplo, né? A gente tem o óxido de cálcio mais água, a massa, o total da massa dos reagentes, 74 gramas. Após a reação, a massa do produto é 74 gramas. Observe que isso só vai ser possível se o sistema estiver fechado, né? Porque se o sistema estiver aberto, pode haver perda por gases e aí você não vai ter a manutenção da massa. Imagine se você tiver, por exemplo, um papel sendo queimado. Então, você vai dizer assim, a massa final não é a mesma. Por quê? Porque parte daquele papel que vai sofrer combustão, parte daquele papel é, por exemplo, água. A água, quando sofrer combustão, vai evaporar. Parte daquele material também vai virar gases, por exemplo, CO2, também vai para a atmosfera. Então, a massa daquele papel que sofreu combustão não vai ser a mesma no final da combustão. Então, para que a massa seja a mesma, o sistema tem que ser fechado. Ok? Então, a lei da conservação da massa diz que a massa no início do processo vai ser a mesma massa no final do processo, tá? Então, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Lei da conservação da massa, ok? Num sistema fechado, vocês já viram que é o sistema fechado, a massa, o que é o sistema fechado? Aquele em que a massa, né? Há troca de energia, mas não há troca de massa, tá? Então, no sistema fechado, a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos, tá? Chamada de lei de Lavoisier. Ok? Primeira lei, então. Segunda lei. Lei das proporções fixas. Bem, a lei das proporções fixas, ela é muito importante na indústria, ela é muito utilizada também nas nossas casas e ela vai nos direcionar. Tá? Vamos dar um exemplo da lei das proporções fixas na nossa casa. Tá? Então, você tem aqui uma receita de brigadeiro, para você entender bem o que é essa lei das proporções fixas. Então, na sua receita de brigadeiro, ela pede 2 latas de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate e 1 colher de sopa de manteiga. E essa receita vai render para você 50 brigadeiros. Ok? Então, você agora vai ter uma festa, né? Vai acabar esse isolamento social, você vai fazer uma festa. E aí, você quer fazer o brigadeiro com 10 latas de leite condensado. Imagina, né? Um brigadeiro gigante. Vai convidar todo mundo da sala e vai fazer 10 latas de leite condensado. E aí, obviamente, você vai precisar aumentar a quantidade de chocolate, aumentar a quantidade de manteiga. Aí vai ter muito mais brigadeiros como produto. Como que vai ficar essa lei da proporção fixa, né, o constante, nessa sua receita de brigadeiro, né? Vamos lá. Então, olha, o problema diz assim. Se decidirmos fazer uma quantidade maior de brigadeiro e, para tanto, utilizarmos 10 latas de leite condensado, ao invés de 2, precisaremos também acertar as quantidades dos outros ingredientes.
Para 10 latas de leite condensado, serão necessárias quantas colheres de sopa de chocolate meio amargo? Então, tá lá. 2 latas de leite condensado, 4 colheres de chocolate. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Se 2 latas de leite condensado, eu preciso 4 colheres de chocolate, então, 10 de leite condensado, quanto que eu vou precisar? 10 vezes 4, 40, dividido por 2, 20, né? Então, eu vou precisar de 20 colheres de sopa de chocolate em pó. Aí eu faço a mesma regrinha de 3 para olhar a quantidade de manteiga. Posso fazer a mesma regrinha de 3 para saber a quantidade de brigadeiros que serão produzidos. Mas essa proporção de 2 para 4 ou 1 para 2, né? Ela vai se manter. Essa proporção, ela é fixa. Essa proporção, ela é constante. É chamada lei de Proust, ou lei das proporções fixas, lei das proporções constantes, tá? Então, aqui, ó, 100% de água, tem 11,1% de hidrogênio, 88,9% de oxigênio. Então, em 100 gramas de água, eu tenho 11,1 gramas de hidrogênio, 88,9 gramas de oxigênio. Qual é a proporção? 1 para 8, né? Aproximadamente 1 para 8. Se você entendeu a história do brigadeiro, você vai entender a história aqui na química. Isso a gente utiliza em cálculo estequiométrico. Então, as pessoas falam assim, cálculo estequiométrico é difícil. Não, não é difícil. É entender as proporções, é fazer regra de 3, tá? Cálculos matemáticos. Então, isso é proporção. É só entender, conseguir fazer essas proporções, tá? Então, aqui, por exemplo, na água eu tenho 1 para cada 8, né? Então, essa é a proporção. E ela vai se manter constante. Então, aqui, ó, 1 para cada 8. E aqui é produto 9. Então, se você tiver 10 gramas de hidrogênio, quanto você vai ter de oxigênio? 80. Quanto é que você vai ter de água? 90. Essa proporção, ela é fixa, ela é constante. Se você tem 10, agora que você colocou metade, 5, quanto é que você vai ter de oxigênio? Metade também, né? Ó, metade aqui, 5, metade de 80, 40. E metade de 90, 45. Mesmo princípio do leite condensado, do brigadeiro. Depois você volta um pouquinho na aula, olha lá a história do brigadeiro, tenta fazer o cálculo de quanto que você vai precisar de manteiga, quantos brigadeiros que você vai conseguir com as 10 latas, faça aquelas regrinhas de 3 para o brigadeiro, tá? Bem, teoria atômica de Dalton. Dalton, ele propôs uma teoria, que ficou conhecida como teoria atômica de Dalton, baseado na teoria atomista grega, na lei da conservação da massa de Lavoisier. Aqui é uma imagem, né, de Lavoisier no laboratório dele, né, fazendo os seus experimentos. E aqui é uma imagem do Proust, né, na lei das proporções fixas ou lei das proporções constantes. Então, o Dalton aqui, todo pensativo, né, Dalton aqui todo pensativo, ele propôs uma teoria que ficou conhecida como teoria atômica de Dalton. Então, baseado em ideias, né, de outras pessoas. Primeiro, da teoria atomista grega, lei da conservação da massa de Lavoisier, e na lei das proporções constantes de Proust. Nessa teoria, ele propôs, entre outras coisas, que os elementos químicos são formados por pequenas partículas indivisíveis, indestrutíveis, denominadas átomos. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Quem teve a primeira ideia? Quem foi que falou que as coisas eram formadas por partículas pequenininhas, chamadas átomos? Os filósofos gregos, né? Leucipo e Demócrito, está aqui a imagem, né, de Leucipo e Demócrito. Eles foram os primeiros a falarem que as coisas eram formadas por átomos. Então, Dalton retomou essa teoria atomista, tá?
Dalton disse que os átomos de um determinado elemento químico são idênticos. Os átomos de elementos distintos possuem propriedades distintas. Bem, aqui tem uma coisinha que está um pouquinho errada. Átomos de elementos químicos, eles não são idênticos, eles são um pouco diferentes, pode ser diferentes inclusive em massa, são os isótopos, que a gente vai ver isso depois, tá? Compostos químicos são formados quando átomos de diferentes elementos químicos combinam-se, ou elementos iguais também, né? Átomos de elementos iguais ou de elementos diferentes combinam-se formando compostos, né? Sempre os mesmos tipos de átomos nas mesmas proporções em massa. Então, quando ele diz isso, ele diz assim, sempre nas mesmas proporções em massa, ele está usando os conceitos da teoria de Proust, né? Das proporções constantes. E esse último tópico aqui que está citando no livro de vocês, e essa teoria atômica de Dalton está no livro de vocês, na página... Deixa eu ver aqui a página. 78, tá? Está na página 78. Nesse último tópico, que diz assim, os átomos não podem ser criados ou destruídos em reações químicas, né? Ele está falando sobre uma das coisas que Lavoisier dizia, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, os átomos não são criados nem são destruídos. Os átomos são rearranjados nas reações químicas. Então, os átomos estão ligados de uma maneira, quando tem a reação química, eles se ligam de outra maneira, mas não são criados e não são destruídos. Então, a teoria atômica de Dalton foi baseada nas ideias, né, atomistas dos filósofos gregos, lei da conservação de massa de Lavoisier e na lei das proporções constantes de Proust. Aí Dalton escreveu um livro, né, um novo sistema de filosofia química. Ele propôs, então, o conceito de elemento químico. Ele propôs, então, uma simbologia desses elementos químicos, né, ele citou os elementos conhecidos até então, ele propôs um símbolo para esses elementos químicos. Aqui, nessa tabelinha, mostra, olha, os símbolos dos elementos dos alquimistas. Dalton propôs o símbolo dos elementos, mas era o símbolo do elemento em inglês. E aí isso incomodava muito os cientistas, então Berzelius propôs que o símbolo dos elementos fosse o símbolo derivado do nome do elemento em latim, e essa proposta de Berzelius, então, foi mais aceita, tá? Então, é a simbologia que a gente utiliza até hoje. Como que é o símbolo dos elementos? É o símbolo derivado do nome do elemento em latim, formado por uma ou duas letras. Se for uma letra só, é uma letra maiúscula. Se forem duas letras, a primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula, tá? Do nome, então, do elemento em latim e não em inglês, tá? Porque senão o alemão ia reclamar, o russo ia reclamar, então, do símbolo do elemento em latim, do nome do elemento em latim, tá? Então, foi Berzelius que propôs essa simbologia. Tá? Então, a letra inicial maiúscula ou a inicial maiúscula seguida de uma outra letra minúscula, em geral do nome em latim. Essas letras devem ser escritas com letras de forma, né? Caracteres de imprensa. Cada elemento químico possui um número atômico e um símbolo, né? Quando Dalton propôs essa simbologia, não era conhecido ainda o conceito de número atômico, mas cada elemento químico possui um número atômico e um símbolo. O conceito de elemento químico hoje também é um pouco diferente do conceito na época de Dalton. O nome da maior parte dos elementos químicos não obedece regras pré-determinadas. Muitos foram associados a minerais, astros ou mesmo ao local da descoberta, né? Então, a gente tem americio, em homenagem à América, Európio. Hoje a gente tem em homenagem às pessoas Einstein, Mendeleev, né? Einstein em homenagem a Einstein, Mendeleev em homenagem a Mendeleev, Rutherford em homenagem a Rutherford. O símbolo do elemento ele é universal, então não importa a tradução, o símbolo do elemento é o mesmo. Então, olha aqui, né? Então, o símbolo do elemento ferro, por exemplo, é Fe. Não importa se em espanhol hierro, em francês fer, em inglês iron, em português ferro, né? Então, o símbolo ele vai ser o mesmo em qualquer língua, independente do nome do elemento variar de acordo com a língua, tá? O símbolo ele é universal porque vem do nome do elemento em latim. Por quê? Para que a fórmula também seja universal, para que a equação química também seja universal.
Então, aqui tem o símbolo de alguns elementos, né? Hidrogênio H, carbono C, cálcio Ca. Para quê? Por que que tem a segunda letra? Para não confundir com carbono. Então, carbono C, cálcio vai ser Ca. Cádmio, Cd. Césio, CS. Sério, CE. Então, tem vários elementos que começam com C, os outros vão ter duas letras. Cloro, Cl. Okay? Potássio é K. Bom, parece que não tem nada a ver com o nome, né? Porque vem de Kalium, que é em latim. Ó, sódio é Na, porque vem de natrium. Chumbo, Pb, porque vem de plumbo. Ouro, Au, porque vem de aurum, né? Então, o símbolo do elemento, às vezes, não tem nada a ver com o nome do elemento na língua portuguesa, porque vem do nome do elemento em latim, ok? Bem, apesar de conhecermos uma infinidade de materiais, existem pouco mais de 100 elementos químicos conhecidos, alguns já sintetizados, né? Esses elementos químicos, as informações sobre esses elementos químicos hoje, elas estão numa tabela, na tabela periódica, né? Então, se você quiser as informações sobre esses elementos químicos, você pode procurar na tabela periódica, tem o nome e tem o símbolo desses elementos. Algumas tabelas periódicas na internet, tem uma da USP que é bem interessante, você pode colocar até no aplicativo no seu celular. Você clica no símbolo do elemento, ele vai dar a origem do nome do elemento, quem descobriu, onde foi descoberto, tem várias informações sobre os elementos. Bem, atenção. Elementos são representados por símbolos. Substâncias são representadas por fórmulas. Então, tem gente que olha assim, H2O, é o símbolo da água. Não, H2O é a fórmula química da água, fórmula molecular da água, bom? Então, fórmula da água, quem são os símbolos? H é o símbolo do hidrogênio, O é o símbolo do elemento oxigênio, mas H2O não é o símbolo da água. H2O é o quê? É a fórmula molecular da água, tá? Então, símbolos representam os elementos, fórmula representa a substância. Ok? Então, H2O é a fórmula molecular da água. Então, se você quiser representar uma molécula de água, você representa simplesmente pelo símbolo H2O. Ok? Se você quiser representar mais de uma molécula de água, então você vai colocar um número antes da molécula de água. É o que a gente chama de coeficiente estequiométrico. Então, aqui eu coloquei o número 3. Então, olha aqui. Esse número 2 pequenininho, ele é chamado de índice. O que ele está mostrando? Ele mostra a quantidade de átomos do elemento que vem escrito antes dele. Então, numa molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, se é H2O, o 2 mostra a quantidade de átomos que vem escrito antes dele. É H2O. O 1 não precisa aparecer, ele não aparece, não deve aparecer. Esse coeficiente 1, ele deve ser, esse índice 1, ele deve ser omitido, tá? Então, olha aqui, esse número pequenininho é chamado de índice, H2O. Então, esse 2 é o índice que mostra a quantidade de átomos que vem escrito antes dele. O índice 1 deverá ser omitido. Não é que ele pode ser omitido, ele deverá ser omitido, ok? É bem diferente, ele deverá ser omitido. Não é H2O1, não pode ser H2O1, não é opcional. É H2O, ok? Esse número 3 que eu coloquei aqui. Esse número 3 é chamado de coeficiente, ou coeficiente estequiométrico. Ele está mostrando nessa representação 3 moléculas de água. Tá? Em 3 moléculas de água, quantos átomos de hidrogênio tem? Então, 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio. Em uma molécula de água, quantos átomos de oxigênio tem? Bem, aqui não tem o índice 1, mas eu sei que é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Então, se eu tiver que quantificar a quantidade de átomos, eu vou ter que olhar se tem algum número aqui, tá? Esse coeficiente 1 também, normalmente, ele é omitido. E aí, se não tiver nada aqui, é um 1. Então, uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E 3 moléculas de água tem 6 átomos de oxigênio e 3
de oxigênio. Eu vou fazer esta multiplicação. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, tá? Então, esse número 3 é chamado de coeficiente e esse número 1 é chamado de índice. Dá um stop aí, para o vídeo, anota como é chamado esse número 3 e esse número 2, tá? Índice e coeficiente, ok? H2O é a fórmula da água, H é o símbolo do hidrogênio e O é o símbolo do oxigênio. Normalmente, quando a gente vai corrigir alguma grafia, né, a pessoa fala assim, esse é meu O maiúsculo, esse é meu O minúsculo. Cuidado só com uma coisa, né? Quando você vai representar o símbolo de um elemento, ele tem que estar escrito corretamente. A primeira letra é maiúscula, a segunda letra é minúscula, para que não haja confusão. Então, por exemplo, quando você vai escrever o símbolo do cobalto, é o C maiúsculo e o O minúsculo. Se você escrever o O maiúsculo do mesmo tamanho do C, você está representando a fórmula do monóxido de carbono, tá? Então, quando uma letra é maiúscula e uma letra minúscula, a letra minúscula normalmente ela tem metade do tamanho da letra maiúscula, tá? Então, C maiúsculo e o O minúsculo é o símbolo do cobalto. C maiúsculo e o O maiúsculo é a representação da fórmula do monóxido de carbono. Então, cuidado na hora de representar o símbolo de um elemento e a fórmula do elemento, tá? Na classificação das substâncias, existem as substâncias simples, que são aquelas formadas por átomos de um único elemento químico, por exemplo, gás hidrogênio, H2, 2 átomos de hidrogênio. Qual é o elemento químico? Hidrogênio. 2 átomos se ligam e formam a substância simples H2. Gás oxigênio, 2 átomos de oxigênio se ligam, depois nós veremos como é que eles se ligam, e formam a substância simples gás oxigênio. Mas eles podem se ligar de 3 em 3. Se eles se ligar de 3 em 3, formam o ozônio. Mas olha que interessante, os gases nobres são os únicos que não precisam se ligar. Eles são altamente estáveis e formam substâncias com moléculas monoatômicas. O que é monoatômicas? Um átomo sozinho, tá? Então, o hélio não precisa se ligar a nenhum dos gases nobres, né? Eles já são estáveis sozinho mesmo. Então, o hélio sozinho, ele já forma uma substância. Então, eu posso representar o elemento hélio ou a substância hélio. Pelo contexto, eu vou saber se eu estou me referindo à substância hélio ou ao elemento hélio, tá? O que são substâncias compostas, ou também chamado compostos químicos? São formados por átomos ou íons de elementos químicos diferentes. Então, aqui, COO. Então, um carbono, 2 oxigênios. Gás carbônico, CO2, também chamado de dióxido de carbono. Aqui uma outra representação dessa substância, tá? Por que a substância é composta? Porque é formada por elementos químicos diferentes. Quais são os elementos? Carbono e oxigênio. 2 elementos diferentes, tá? Carbono e oxigênio. Gás cianídrico. Olha, eu tenho 3 elementos diferentes. Hidrogênio, carbono e nitrogênio. Como é que eu vou identificar isso pela fórmula? 3 letras maiúsculas aí, ó. H é uma letra maiúscula, é um elemento hidrogênio. C é outra letra maiúscula, carbono. E N é outra letra maiúscula, 3 elementos diferentes, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Ok? 3 elementos diferentes formando a substância gás cianídrico. Ó, como é que eu vou identificar se são 3 substâncias? Vejam, ó. C maiúsculo, A minúsculo. Então, eu sei que isso é um elemento, cálcio. C maiúsculo, outro elemento, carbono. O maiúsculo, outro elemento, oxigênio. Esse 3 está dizendo que são 3 átomos de carbono nessa substância, tá? Então, é um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 de oxigênio. Essa é a proporção, 1 para 3, tá? Carbonato de cálcio. Então, formado por 3 elementos químicos. Quais são os 3 elementos químicos? Cálcio, carbono e oxigênio. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala sobre Dalton, né? Tem 2 coisas diferentes. Uma coisa é a teoria atômica de Dalton, que a gente viu que ele falou que todas as substâncias são formadas por átomos, que os átomos não são criados e nem destruídos, que existe essa proporção que ele falou sobre a lei de Proust.
tudo isso foi a teoria dele. A teoria dele é válida, tem algumas coisas que a gente vai ver que são verdadeiras até hoje, outras que têm uma diferença aí, uns probleminhas, como ele diz que todos os átomos são idênticos em massa, não são, mas tudo isso foi a teoria dele, ok? Outra coisa é a proposta dele para modelo de átomo. Quando ele falava sobre átomo, as pessoas perguntavam para ele, então como é o átomo? Dalton. Como é o átomo? Então, é o modelo atômico, tá? Então, tem a teoria do Dalton e tem o modelo do Dalton. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo do Dalton no finalzinho dessa aula, e a próxima aula vai ser sobre justamente a história e a evolução dos modelos atômicos. A gente vai ver que Dalton, vamos dizer assim, ele se equivocou com o modelo atômico, mas até hoje a gente utiliza o modelo dele porque é conveniente, às vezes, dizer que o átomo é uma esfera. A gente utiliza como uma esfera, tá? Então, para o tempo dele dizer que o átomo era uma esfera foi uma evolução, tá? Então, vamos ver agora o modelo atômico de Dalton. Como que Dalton considerava que era o átomo? Então, qual foi o modelo atômico proposto por Dalton? Então, ele dizia que a matéria era constituída de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis, denominadas átomos. Então, o átomo era uma bolinha, tá? Quando ele dizia que era uma bolinha maciça, ficou conhecido como modelo bola de bilhar. Hoje, o átomo não é mais considerado uma bola de bilhar. Convenientemente, às vezes, para representar uma molécula, nós utilizamos bolinhas. Então, aqui, olha, na próxima aula, a gente vai ver justamente a evolução do átomo, desde da história dos filósofos gregos até o modelo de Rutherford, vai ser o objeto da nossa próxima aula, tá? Estudem as leis que nós vimos agora, um pouquinho sobre Lavoisier, um pouquinho sobre Proust e a teoria atômica de Dalton. E na próxima aula nós veremos a história e a evolução dos modelos atômicos, tá? Agora a gente vai começar um pouquinho sobre a matéria, como que é o interior da matéria, ok? A nossa próxima aula já vai ser uma aula online, não mais a aula gravada. Um abraço, até a próxima aula.